Dia da sentença. Começou assim, com oração e pedido de justiça. Justiça. Eu ainda não tinha coragem de ver a foto do Wilson morto. E eu vi ali e eu me desesperei dos tiros, eu não tinha visto. Os familiares de Gustavo Sotero preferiam não se manifestar. O delegado é quem estava no banco dos réus, acusado de homicídio pela morte de Wilsinho, como era conhecido, Wilson Justo Filho, advogado morto com 3 tiros de 5 disparados numa casa noturna em Manaus. As imagens que foram trabalhadas por peritos de acusação e defesa foram disponibilizadas por 18 câmeras de circuito interno e mostram o momento em que tudo ocorreu. O delegado Gustavo Sotero era quem portava a arma. Após um soco que recebeu de Wilson, vêm os clarões, os tiros. Wilson morreu minutos após ser atingido. A esposa dele também foi atingida, além de outros 2 homens que estavam na festa. E por isso também é acusado de 3 tentativas de homicídio. As explanações técnicas dos peritos de acusação e defesa foram até às 11 da noite do segundo dia de julgamento. O momento foi de ouvir o delegado Gustavo Sotero. Foram mais de 4 horas de interrogatório no tribunal. Sotero se mostrou tranquilo a todo tempo e respondeu perguntas ao juiz Celso de Paula, a acusação e a defesa. Manteve a tese de legítima defesa e disse que foi fortemente agredido por Wilson. Ao júri, declarou que também foi agredido por Alexandre Mascarenhas, amigo de Wilson, e que o advogado teria tentado tirar a arma dele, que agiu para sobreviver. Em alguns momentos, o delegado chorou. Disse que se arrependeu da ação e, por fim, pediu aos jurados. Estou muito triste e pedir perdão à família, e aquilo que aconteceu não pode acontecer com ninguém. Eu peço que vocês julguem, que vocês são julgadores, e julguem com justiça. Durante a tarde, o Ministério Público teve 1h30 para debater com os jurados. A defesa teve o mesmo tempo para argumentar com o júri. A acusação abriu mão de rebater com a réplica e o julgamento chegou ao momento final. Depois de se reunir com os jurados, às 7h30 da noite, o juiz Celso de Paula pede que o réu se aproxime e anuncia a sentença. Pelo exposto, após a realização da somatória, torna definitiva a pena de 30 anos e 2 meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, já que a pena imposta não permite o cumprimento em regime mais brando. Mas o delegado Gustavo Sotero só passa a cumprir a pena depois que o processo transitar em julgado, ou seja, quando todas as possibilidades de recursos forem eliminadas. Ele permanece, então, preso na Delegacia Geral do Estado do Amazonas, mas a sentença já decretou que ele perca o cargo público. Pela morte de Wilson Justo Filho, Sotero foi condenado por homicídio qualificado privilegiado e responderá a 15 anos e 4 meses de reclusão. A segunda maior pena foi pelo homicídio privilegiado tentado contra Maurício Carvalho, 8 anos e 4 meses. Contra Fabiola Rodrigues, viúva de Wilson, ele responderá por lesão corporal gravíssima por 2 anos e meio. E pelo tiro que também atingiu Yuri Paiva, recebeu a pena por lesão corporal grave em 2 anos e meio. Como o Conselho de Sentença reconheceu que houve um homicídio privilegiado e também uma tentativa de homicídio privilegiado, apesar das qualificadoras, a gente precisa reduzir a pena seguindo o que corre na legislação, e também os jurados entenderam que aconteceram 2 lesões corporais e não 3 tentativas de homicídio. A defesa deve recorrer. Claro, dá para recorrer. Tanto a assistência de acusação, pelo que já anunciou, quanto a defesa vão recorrer. Não saem satisfeitos nem a acusação e nem a defesa. Então haverá recurso para os 2 lados. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, também pretende avaliar o cálculo da pena. Nós vamos fazer essa avaliação, se a pena está atendendo ou não. Foram 3 dias de acusações e defesas num tribunal onde a maior parte dos 7 juízes populares entenderam a condenação como a justiça. Aqui, todos os lados perderam, mas a maior pena não cabe recurso. Só a esperança de retomar a vida
com a consciência um pouco mais tranquila. Mostrar para as minhas filhas que eu fui uma guerreira, que eu fiz tudo que eu poderia fazer para que a justiça fosse feita e que quando elas for adulta, maior, elas vão saber o quanto eu lutei pelo pai delas.